ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso produtor, Açaí Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Que a paz de Jesus esteja conosco e agradecendo pelo carinho e atenção de todos. Meus irmãos, este é o nosso último programa com uma hora de duração, que a partir agora do mês de setembro, nós vamos ter neste horário a nossa querida companheira, amiga, irmã, Ana Guimarães, que vai dispor de um tempo maior. Ela vai sair das terças-feiras e virá para as quintas-feiras com uma hora de duração. E o nosso programa vai ficar um pouco menor e vai se acoplar ao programa da terça-feira, nosso Clube de Arte, né? E na segunda parte vai ser o nosso programa. Então, estão todos convidados. A partir de setembro, nós passaremos a ser ouvidos na terça-feira, meio-dia e meia, né? Enquanto que a nossa Ana Guimarães estará no nosso lugar aqui às quintas-feiras, ao meio-dia. Essa é uma modificação importante, porque a Ana fez uma mudança muito boa no programa dela, colocando sua doçura, sua meiguice, sua suavidade, que todos nós conhecemos e saudamos há muitos anos, junto com a sua filha, Anete Guimarães, que é uma grande competência de formação científica bem rigorosa, né? E que faz um contraponto. E entre os dois, nós colocamos o Ângelo, que atua assim como se fosse um leigo, né? Mas na verdade ele faz a integração da doçura da meiguice, né, da Ana, com a visão científica e pragmática da Anete. Então acho que o programa está muito bom, muito interessante e vale a pena ouvir e fazer essa modificação. E nós aqui vamos continuar com o nosso trabalho, com as notícias do nosso ICEB e a nossa humilde contribuição para a cultura espírita, né, como nos ensinava Diolinda Amorim. Neste sábado, dia 1º de setembro, é o Açaruí que está lá. Ô, Açaruí, você vai falar no Instituto Cultura Espírita, né, sobre o progresso moral, né? Açaruí está lá assumindo a sua cadeira, né, desse segundo semestre, onde ele vai dar 3 aulas, né, Açaruí? 3. Primeira, ele fala sobre doutrina espírita, e é o homem novo. Começa com o progresso moral agora neste sábado, às 3 horas da tarde. Depois, em outubro, ele falará sobre o Espiritismo como educação. Em novembro, a pedagogia de Jesus. Maravilha. Isso às 3 horas da tarde. Mas nós começamos de manhã. De manhã, nós temos o nosso Silvio Cruz Portugal, das 9 ao meio-dia, com mediunidade e doutrina espírita. São 2 turmas diferentes. Depois, nós temos de meio-dia a 1h30, nós temos o nosso Samiriano Altamiro Rocha, o Esperanto Básico 1 e 2. E depois, nesse primeiro sábado, vamos ter o pensamento de Joana de Ângeles, a doutora Luzia Matias, que nos apresenta com aquela verve muito especial, aquele conhecimento profundo. Ela é uma terapeuta, né? E sob orientação do doutor Jorge Andréa, o pensamento de Joana de Ângeles, de 13h30 às 14h45. Tudo isso é para preparar a chegada do Açaruí, né? Que vai trabalhar com o progresso moral, que é realmente muito, muito, muito importante. E o Açaruí, como sempre, ele preparou aqui hoje, olha, a biografia é para ninguém botar defeito, né? É verdade. Amélia Rodrigues. Baiana. Mulher excepcional. Fale um pouco da Amélia, por favor.
Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, né? Ela foi uma notável poetisa, professora emérita, escritora consagrada, teatróloga. Ela foi um legítimo expoente cultural das letras na Bahia, né? Ela nasceu no ano de 1861, 26 de maio de 1861. Você vê que ela nasceu pouco depois do advento do Espiritismo. Está chegando, ela veio para isso. Né? E ela já veio para fazer parte daquela grande rede, né? Internacional de divulgação e de afirmação da doutrina. Né? Qualquer baiano, por mais jovem que ele seja, ele conhece o valor da dona Amélia Rodrigues. Ela tem escolas com o nome dela, tem ruas com o nome dela, né? Então ela é uma pessoa, uma lembrança, uma recordação extremamente cara aos baianos, né? Isso sem falar no fato de que Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos tem brindado com livros de extraordinário conteúdo. Amélia Rodrigues, espírito, ela foi ao encontro de uma coisa que ela já tinha quando encarnada, que era a questão do Evangelho de Jesus. Então ela se especializou através da sua posição espiritual, vamos dizer assim, e lá na época do Cristo, para pegar fatos e situações daquela época e descrevê-la nos seus livros. Não só descrevendo, mas também apresentando um conteúdo moral, né, aspectos interessantes de fatos que nós às vezes desconhecemos, ou então se conhecemos pela metade, ou então através já da transformação que normalmente os contos e as histórias passam através dos anos, né? Então ela se tornou uma cronista dos tempos de Jesus, né? Uma cronista do Evangelho, e isso é a grande contribuição que Amélia Rodrigues dá ao movimento espírita ainda até hoje, né? Em 1891, ou seja, 30 anos depois dela, já com a idade de 30 anos, né, ela começou a lecionar na escola central do bairro de Santo Antônio, lá em Salvador, né? E um dos seus alunos, né, ele foi selecionado para selecionar inglês. E Amélia Rodrigues não só ajudou a compreender o pensamento do filósofo Spencer, né, que era muito conhecido e ainda é até hoje, né, e ela complementou o aprendizado dele dizendo que o jovem precisa de educação moral, que é o princípio fundamental da disciplina social. Aí ligando os aspectos sociais com os aspectos morais, né? Sem apelar para o coração. Educar é formar o homem às mais duradouras forças de ordem social. Então, quando ela fala sem apelar pelo coração, ela está falando com relação às desordens que normalmente ocorrem. Então é preciso que haja o apelo ao coração, mas isso com disciplina, com orientação, com cuidados, para que elas sejam não dispersivas, mas sim complementares, né? E depois Amélia Rodrigues, ela se identificou com os grandes filósofos da época. Ela tem uma participação muito grande que vai ao encontro dos postulados de filósofos como Fenelon, por exemplo, que tem trechos e tem mensagens extremamente edificantes no nosso Evangelho, né, segundo o Espiritismo, né? Ela produziu obras didáticas, ela fez literatura infantil, ela escreveu romances, e isso como encarnada, como professora ainda, né? Ela desencarnou, César, no ano de 1926, em Salvador, com a idade de 65 anos, né? Mas, como já dissemos antes, no plano espiritual ela continuou o seu trabalho, né? Ela aprofundou-se na mensagem de Jesus, ela fez a atualidade dos tempos de Jesus, né? E se tornou uma periódica frequentadora das sessões de Divaldo, né? E dos pensamentos e do trabalho de Divaldo Franco, através de um sem número de livros que estão hoje nas estantes espiritistas, nos brindando com o brilho da sua inteligência e com a luminosidade do seu espírito, né? Fica aqui então a nossa homenagem, César, à dona Amélia Rodrigues, pelo seu trabalho edificante, pela sua participação e, sem dúvida nenhuma, pelo fato dela
fazer parte dessa pleiade de espíritos que estão em volta do Brasil como pátria do Evangelho, coração do mundo e pátria do Evangelho. Sem sombra de dúvida, um desses espíritos ajudando a construir esse tempo novo para a humanidade. Que Jesus abençoe Amélia Rodrigues pelo seu trabalho e continue dando a ela forças, disposição, coragem, para que ela continue nos inspiração também, né? Trazendo essas páginas inolvidáveis, né, que ela coloca para todos nós. Vamos então fazer o nosso intervalo. Vocês vão ouvir a nossa Natasha McKenna, né? E daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Você quer ter um encontro com Jesus? Quem não quer? César Reis encontrou-se com várias pessoas chamadas Jesus. No livro Os Jesus que eu conheci, ele conta a história e você fica sabendo como por apenas R$15. Peça já o seu pelos telefones 021 2224 0736 e 021 2224 1060 ou pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Os Jesus que eu conheci, uma fascinante experiência de vida. Venha se emocionar você também. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Pedir a Deus. Quando pedimos paciência, Deus não a entrega simplesmente. Ele nos dá oportunidades para que possamos exercer a paciência. Quando pedimos coragem, Deus nos coloca diante de situações para que sejamos corajosos. Quando pedimos que una a nossa família, Deus não a une somente. Ele disponibiliza momentos em que essa união se faça realmente necessária. E por vezes, isso só ocorre nas dificuldades, pois são nelas que sentimos a necessidade de união para levantar forças. Enfim, de toda parte, Deus nos otimiza. Somos centelhas de Deus. Somos capazes de construir e renovar. E para que tudo isso ocorra, basta termos fé em Deus, captarmos sua mensagem e fazermos
a nossa parte. Querido amigo ouvinte, aí fica essa pequena lição, esse pequeno ensinamento, baseado em tudo o que a doutrina consoladora dos Espíritos vem nos alertando, nos mostrando, nos exemplificando, assim como o fez e o faz o nosso amado Mestre Jesus. Que possamos diariamente vencermos as adversidades, fazendo sempre o que estiver ao nosso alcance, na certeza de que Deus nunca está pobre de misericórdia. Vocês estão ouvindo o programa Cultura Espírita, um programa do ICEB, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E você pode acompanhar os nossos programas através dos seguintes endereços eletrônicos: www.clubedearte.org.br ou através do nosso portal ICEB, www.portaliceb.com.br. Na sequência, continuamos na companhia deste programa. E vamos ao nosso número musical do dia de hoje, na certeza de poder envolvê-los nessas energias revitalizantes e curadoras, de luz, de paz, de harmonia, com muita música aos seus corações. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se
simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Que, aliás, lembramos que nós colocamos à disposição de todos o nosso site www.portaliceb.org.br e lá dentro temos o www.tviceb.com. Nossa TV ICEB é uma TV pela internet, né? E essa TV leva para o mundo inteiro os produtos que são gerados pelas atividades do nosso Instituto de Cultura Espírita, as aulas que são ministradas, as conferências, as palestras, também esse programa de rádio e outros programas que nós temos que são produtos da nossa atividade. Temos acessos da Austrália, temos acessos da África, da Europa, de muitos países do mundo e muitos acessos do Brasil. De maneira que essa é a nossa contribuição e fica aí à disposição de todos que queiram observar lá a nossa programação. Nesse momento agora nós vamos responder as perguntas, né, dos nossos ouvintes. E hoje a Sauri selecionou aqui um irmão nosso de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, Manuel Savério da Luz. Ele nos mandou duas perguntas. A primeira é assim: ouvi umas pessoas dizerem que os espíritas não leem a Bíblia porque têm a sua própria. Isso é verdade? Essa aí. Bom, o espírita lê a Bíblia sim, o Manuel. Não tenha dúvida disso. Mas não é verdade que o espírita não leia a Bíblia porque tem a sua própria. O espírita não tem a sua Bíblia. A Bíblia é um livro único, a Bíblia é a Bíblia é universal, ela tem o valor histórico, presencial. A Bíblia é o relato do cristianismo e diante do cristianismo, né? É a estrutura de tudo. Então não podemos dizer os espíritas têm a sua própria Bíblia. Isso daí é uma maledicência, né? E deve ser evitado porque não é verdade, né? Em primeiro lugar, os espíritas leem sim a Bíblia. Ela é o mais importante livro da cristandade e é uma insubstituível fonte de consulta sobre questões teológicas. Grande parte dos livros psicografados pelo Chico Xavier tem suas lições baseadas em textos bíblicos, onde os autores fazem análises sobre trechos dos evangelistas, dos Atos dos Apóstolos, das Epístolas de Paulo. A leitura e o estudo da Bíblia, eles são livres para os espíritas. Se você prestar atenção, mesmo aqui no nosso programa, nós estamos lendo agora trechos do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. Todos os capítulos desse livro são, no frontispício, no início de todos eles, tem sempre um trecho das Epístolas de Paulo, uma lição evangélica tirada da Bíblia, né? Agora, também não é verdade que os espíritas têm a sua própria Bíblia, como eu já me referi agora. Isso seria negação do princípio espírita de integração ecumênica e respeito a todas as religiões. O que nós temos são os 5 livros da codificação feita por Allan Kardec, que são valiosos auxiliares no entendimento das bases doutrinárias. Inclusive o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que não é a Bíblia espírita. É um livro que faz uma profunda análise dos textos bíblicos à luz do processo racional espírita. Os espíritas jamais chamariam esse livro de Bíblia, Manuel. Então, eu espero que tenha respondido a sua colocação, e quando você ouvirem dizer que os espíritas não leem a Bíblia, você intimamente tenha certeza de que leem.
E quando disserem que os espíritas têm a sua própria Bíblia, você vai saber que isso não é verdade. Os espíritas têm o livro dos espíritos, têm o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o livro dos médiuns, que não são equiparados à Bíblia, são simplesmente veículos do entendimento racional da doutrina espírita, que é, sem dúvida nenhuma, espelho, né, como costuma dizer o César Reis aqui, que é espelho do exemplo que Jesus nos oferece. Interessante que muita gente pensa na Bíblia. A Bíblia tem dois aspectos fundamentais, né? Um é o que a gente chama assim, o Velho Testamento, e outro é o Novo Testamento. Nós espíritas somos muito mais vinculados ao Novo Testamento, né? Que é Jesus, né? E mesmo dentro do Novo Testamento, como Allan Kardec chama bastante atenção, nós saímos daquela parte milagreira, maravilhosa, que considera sobrenatural, e ficamos muito com a questão moral do Cristo, né? Daí é que talvez algumas pessoas pensem que a gente não dá importância, não valoriza a Bíblia. Nós valorizamos a Bíblia. Aliás, o Novo Testamento faz parte da Bíblia, não é verdade? É aí que nós estudamos. E também ele evita as questões polêmicas, né? É isso aí. São aquelas que já são mais do consenso. Exatamente, né? Mas isso não tira o respeito que nós temos à Bíblia, né? Agora, supervalorizamos, sim, o Novo Testamento, e dentro do Novo Testamento as questões de ordem moral que o Cristo colocou para nós. Ok, o nosso companheiro Manuel Savério continua perguntando. No meu trabalho tem vários espíritas. Tem uns que falam que são kardecistas, outros que se chamam espíritas. Há diferença entre eles? Manuel, não existe diferença, não. A nosso ver, as expressões kardecista e kardecismo, elas não são apropriadas e são mal aplicadas. Allan Kardec ele sempre fez questão de afirmar que não havia fundado, inventado ou criado uma nova religião. Ele se dizia codificador, ou seja, organizou, metodizou, recuperou os princípios e valores do cristianismo sob a ótica da orientação espiritual que o incentivou. Ele chamou essa codificação de espiritismo e aos seus seguidores espíritas. Como você pode ver, a expressão kardecista não veio das origens. Ela foi inventada depois e só confunde, como foi no seu caso. Todavia, ela ainda é muito utilizada. Mas, com o tempo e os esclarecimentos, né, quero crer que isso irá caindo em desuso. A esse respeito, eu queria trazer para você, Manuel, ler aqui um trecho do grande pensador espírita que foi Deolindo Amorim, né? Ele é uma expressão indubitável de bom senso, né? Ele disse o seguinte, num artigo que foi publicado na Revista de Estudos Psíquicos de Lisboa, em julho de 58. Ele diz assim: para provar que Kardec prezava muito o valor exato das palavras, e foi por isso mesmo que ele criou a palavra espiritismo, sabendo muito bem o que estava fazendo. A Revista Espírita transcreve no mesmo número, com toda a fidelidade, uma parte da introdução de O Livro dos Espíritos, precisamente a edição de 1869, na qual se vê a mesma expressão inicial. Então, se Kardec não fazia questão de palavras, como então se propalou, como é que ele próprio, ao fazer a sua última revisão do Livro dos Espíritos, manteve as mesmas expressões iniciais? Ou seja, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Ele reafirmou inicialmente que os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas, né? Já que se vê que a questão das palavras não era assim tão simples, tão destituída de importância como se pensa. Né? E por aí ele vai tecendo outras considerações a respeito de tudo isso, né? Mas a verdade, ele diz, é que a palavra espiritismo é a que corresponde inteiramente ao caráter da doutrina codificada por Allan Kardec. Disso tudo, diz Deolindo, se conclui, em primeiro lugar, que manteve Kardec a palavra espiritismo com todo o cabimento. Então, a palavra balizada de Deolindo Amorim
nos justifica que, na verdade, os termos espírito e espiritismo são os termos mais adequados para responder à pergunta que você fez. Na verdade, há algumas confusões mesmo sobre isso, né? A gente fala espiritismo de mesa. Não existe, né? De mesa, é espiritismo. Também fala espiritismo cristão. Branca. Espiritismo cristão. O espiritismo, ele é cristão. Pela sua própria, não precisa dizer que é espiritismo cristão, né? Mas são coisas que aos poucos as pessoas irão compreendendo, vão entendendo. Vamos então ao nosso intervalo. Vamos ouvir agora o nosso querido companheiro Geraldo Cardoso e logo logo estaremos de volta com vocês. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Você quer ter um encontro com Jesus? Quem não quer? César Reis encontrou-se com várias pessoas chamadas Jesus. No livro Os Jesus que eu conheci, ele conta a história. E você fica sabendo como por apenas R$15. Peça já o seu pelos telefones 021 2224 0736 e 021 2224 1060 ou pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Os Jesus que eu conheci, uma fascinante experiência de vida. Venha se emocionar você também. Meus amigos, vamos falar hoje sobre as leis que, entre muitos outros ensinamentos, compõem a sabedoria hindu. A mensagem nos fala das 4 leis da espiritualidade. Primeira lei: a pessoa que vem é a pessoa certa. Significa que ninguém está em nossa vida por acaso. Todas as pessoas ao nosso redor estão interagindo conosco. Há sempre algo que nos faz aprender e avançar em cada situação. Segunda lei: aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Nada, absolutamente nada do que acontece em nossas vidas poderia ter sido de outra forma. Mesmo o menor detalhe. Não há nenhum. Se eu tivesse feito tal coisa, aconteceu que um outro, etc. O que aconteceu foi tudo o que poderia ter acontecido, e foi para aprendermos alguma lição e seguirmos em frente. Todas e cada uma das situações que acontecem em nossas vidas são perfeitas. Terceira lei: toda vez que você iniciar alguma coisa, o está fazendo no momento certo. Tudo começa na hora certa, nem antes, nem depois. Quando estamos prontos para iniciar algo novo em nossas vidas, é o momento em que as coisas acontecem. Quarta lei: quando algo termina, é porque chegou a hora de terminar. E devemos considerá-lo acabado, realmente. Simplesmente assim. Se algo acabou em nossas vidas, foi para a nossa evolução. Por isso, é melhor seguirmos em frente, aprendendo com cada experiência. Se um dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se: se escolher o mundo,
ficará sem amor. Mas se você escolher o amor, com ele conquistará o mundo. Este último pensamento é de Albert Einstein. Mas de que forma o amor pode conquistar o mundo? A resposta está nas atitudes. Com nossas atitudes, contagiamos o ambiente onde estamos. Sua alegria contagiará seu próximo e tudo sorrirá à sua frente. Seu pessimismo fará com que todos vejam pelo mesmo prisma ruim que você tinha edificado em seu caminho. Sua tolerância trará paz aos que privam sua amizade, e no choque de retorno das suas atividades, seu espírito se sentirá tranquilo. Sua bondade fará com que todos lhe queiram bem, consagrando-lhe a estima que você deseja usufruir. Sua simplicidade resolverá com rapidez os mais difíceis problemas de sua vida. Seu otimismo fará com que tudo se transforme e seus dias se tornem mais agradáveis e felizes. Lembre-se da prece nos momentos difíceis. A vigilância sem a prece perde o efeito em pouco tempo. Evite o fracasso completo, lutando contra a adversidade que insiste. Não se renda diante das dificuldades. Somente aquele que luta poderá alimentar a esperança de vencer. Conserve sempre o seu sorriso amável. Tristeza e desespero não resolvem as suas aflições. Estimule o próprio entusiasmo, levando sempre avante as tarefas de cada dia. Compense o próprio esforço com a tenacidade necessária ao sucesso dos planos traçados. Receba os reveses da vida com serenidade, na certeza de que as nossas indecisões somente nos atrapalham em vez de nos beneficiarem. Meus amigos, desejamos a todos uma semana repleta de felicidade, saúde e muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021-2224-1060 ou 2224-0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Lembrando que este é o nosso último programa, que tem cerca de 1 hora de duração, porque a partir da próxima semana estará aqui neste horário a nossa querida amiga, irmã Ana Guimarães, junto com a Anete, sua filha, e junto com Ângelo, né? E eles vão bater um papo, né? Muito agradável, muito bom, sobre as atividades que já desenvolve. Desenvolve, de um lado, uma visão muito doce, né? Muito amena, muito amiga da nossa querida Ana Guimarães, e de outro lado, sua filha, né? Com a formação científica mais rigorosa, e fazendo um contraponto aí, aproximando esses lados o nosso Ângelo. Um trabalho que ela já vem fazendo em meia hora, às terças-feiras, com muito sucesso. E por causa disso estamos aumentando o seu tempo e passando agora para as quintas-feiras. E nós vamos para a terça-feira, fazendo a atividade, logo a seguir, a atividade do Clube de Arte. Logo depois da nossa querida Yasmin, nós entramos em campo, né? Para a nossa atividade, que nós acreditamos com um tempo menor, vamos tentar fazer melhor do que fizemos até aqui. Neste último bloco, nós vamos falar de adoração e fraternidade, né? Na verdade, é uma atividade de literatura espírita, né?
nessa visão da cultura espírita. E o nosso Saruí reserva do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Emmanuel, pela pena luminosa de Francisco Cândido Xavier, esse livro publicado em Uberaba, pela Comunhão Espírita Cristã, Palavras de Vida Eterna. Hoje, adoração e fraternidade. Diz lá, a reflexão vem a partir de João 4:21. 1 de João 4:21 diz: Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse é o padrão. Esse é o padrão, né? É aí que a gente tem que aprender, e é o grande desafio. Diz nosso Emmanuel: construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com mestria os textos da Escritura divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-los-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Quer dizer, isso é uma pancada, né? Na verdade, isso é uma pancada. É verdade. Porque a gente pensa, não, vou fazer aqui um centro espírita. Né? Eu fiz um centro maravilhoso, magnífico, já tem a minha contribuição. Mas é só para os meus amigos. Mas seja quem for, fez o templo, né? Achou que tá bom. Ou então chega lá, vou fazer prece, aquelas coisas maravilhosas, né? Enfim, fazer palestras magníficas, né? Todo mundo fica emocionado com aquilo, né? Enfim, escrever coisas, né? Com grande competência, né? Ou então ser um médium maravilhoso, como existem muito por aí. Enfim, poemas, fazer isso tudo. Agora, se não tem amor, não vai lá. Me lembro do chefe índio. O chefe índio dizia assim: cabe aqui uma pergunta pequena. Há neste caminho um coração? Se não há, não vale a pena. Né? Então, o caminho tem esse caminho do amor, né? E o amor é o amor ao Pai. E o amor ao Pai que se faz a partir do amor ao próximo. O Pai é muito distante, né? Muito imponderável, né? É uma coisa assim tão a gente nem imagina que seja o Pai. Mas o próximo está ali, com a sua dor, com a sua angústia, com a sua ferida, né? Com a sua necessidade, com a sua miséria, com a sua tragédia, com a sua agonia. É o próximo dali. Então o que nos cabe é debruçar sobre ele um amor, que pode não ser um amor de primeira qualidade, né? Mas que seja um amor. A gente começa com um amor pequeno, amor machucado, amor mesclado, que é o nosso, e depois, com o hábito, esse amor vai se purificando, vai aumentando. Ou seja, nós não temos aí um amor de um Francisco de Assis, né? De uma Madre Teresa, de um Chico Xavier, não temos esse amor. Mas esse amorzinho pequeno, né? O amor do Fabiano de Cristo, não temos esse amor. Mas um amorzinho pequenininho, né? Tendo aqui um bom interesse, uma palavra boa, enfim, um momento que a gente dedica ao próximo, na nossa pequenez. Veja, o amor se alimenta de amor, assim como a luz se alimenta de luz. Então, aos pouquinhos, né? Quer dizer, eu não tenho um amor de alto nível, nem muito amor, mas o pequenino que eu tenho, eu ofereço a você, com todo o meu coração, com toda a minha sensibilidade, né? É isso, né? Então, não adianta nada fazer essas coisas todas. Se não ama o teu irmão por amor ao Pai, de que vale esse culto
filial, estéril e egoísta. Não vale nada. É preciso entender isso. Né? César, isso me faz lembrar um trecho da vida de Teresa de Calcutá, onde uma ocasião alguém falou para ela que podia fazer, a pessoa que falou com ela disse que poderia fazer muitas coisas, mas ela não conseguia limpar as chagas de um leproso. Isso para ela não havia jeito, ela não conseguiria fazer isso. Aí Teresa de Calcutá virou para ela e disse assim: eu também não gosto não, mas eles gostam. Então ela estava demonstrando ali que o amor ao próximo, né, o amar o irmão, não depende necessariamente das suas vontades, do que você quer, o que não quer. Vai ao encontro da necessidade que aquele irmão tem. É isso aí. Né? Então ela falou: bom, eu também não gosto não, mas eles gostam. Vira o nosso dever. É o dever a executar. Se eles gostam, eu faço. É isso aí. Né? Essa questão do amor é absolutamente fundamental. E é por isso que a doutrina espírita, uma vez me perguntaram assim: qual é a palavra mais importante que tem no Espiritismo? Será que você tem uma palavra para sintetizar a doutrina espírita? Tem uma palavra assim. A palavra mais importante que sintetiza o Espiritismo chama-se caridade. E caridade é o amor em movimento. É o amor que se desloca, que oferece ao outro, né? Então, a caridade é de ordem moral. Claro que tem a caridade material, que é dar roupa, comida, agasalho, quase sempre na direção mais filantrópica, mas tem essa caridade moral que a gente faz com sentimento, com pensamento, com coração, com a sensibilidade, que é na verdade o amor que se debruça sobre o outro. Aquilo que luariza a criatura é a prática da caridade. Aliás, Paulo falava isso, né? E sejam, pois, as 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a caridade é a maior de todas, porque a caridade é o amor. Aquilo que a fé te bota na estrada, né? A esperança te levanta quando você cai. Agora, aquilo que faz você ficar espiritualizado é a prática da caridade. É o amor. Então é isso que ele está dizendo. Adoração e fraternidade, essas coisas têm que estar conjugadas. Esse exercício do amor a Deus se faz através da percepção de que o outro é meu irmão. Tratar o outro como meu irmão da melhor maneira possível. Por isso, se não amas a teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? E continua o nosso Emmanuel: um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos, quem ele, compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Quer dizer, esse é um processo, né? A nossa condição modesta de pai de família, né? A relação que a gente faz com os nossos filhos e tudo, faz com que aquilo vá crescendo, ultrapassa o nosso próprio lar, né? Isso é importante. Esse é um aspecto interessante do amor, que o amor, ele é uma pedra de toque. Quando ele toca o outro, ele não fica no outro, ele se expande. Todo mundo que é tocado pelo amor não cabe em si, que o amor, ele ultrapassa a criatura, né? Faz a pessoa crescer, e crescer na direção do bem. É verdade. Diz o nosso Emmanuel: incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual pode realmente servi-lo. Repara, não tem outra maneira. Não tem. Quer dizer, não basta escrever, fazer palestra, receber espírito, fazer programa de rádio, né? Não basta isso. Se você não for leal. Se você não tiver... próprio princípio da não é? É a única maneira, é o amor ao próximo, incessante serviço na plantação, extensão do bem, né? Isso é muito importante. E ele conclui de maneira extraordinária, como sempre, dizendo isso: seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina. Olha o ecumenismo aí. E isso inclui o Centro Espírita. Né? Guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Então, orar sempre. Mas não te esqueças
de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que, de fato, honraremos a bênção de nosso Pai. Quer dizer, isso aí é absolutamente claro, é de uma precisão absoluta. Quer dizer, a oração é importante, é a adoração, né? Mas a prática da fraternidade é essencial. A oração sozinha não se basta. Lembra muito aquela coisa dos sepulcros caiados, né? Oração bonito, mas fazia um monte de malandragem, um monte de coisa errada, né? Prejudicava uma porção de gente. E aquele não é honrar de lábios, mas é honrar de coração, de atitudes. Como também tinha o sistema das carpideiras, né? Pois é, que né? Chorava, chorava as orações, chorava, pois tal, é. Isso aqui. Isso era só pro forma, né? Pro forma. Eu, uma ocasião, li um livro, César, não era um livro doutrinário, é um livro sobre os aspectos sociais do Brasil colonial, né? Em que aqueles senhores de engenho, aqueles fazendeiros, aqueles homens mais poderosos, eles tinham na sua casa, né? Porque eram casas grandes, né? Eles tinham puxados nas suas casas, onde eles mantinham freiras, cuja única função era orar por eles. Eles não tinham tempo de fazer suas orações, né? Então ficavam aquelas pessoas o tempo todo ali orando por eles, né? Nos altares lá, etc. E eles se sentiam muito bem com isso, porque eles estavam, afinal de contas, tinha alguém orando por eles, né? Então eu acho que basicamente todos esse elenco de atividades que Emmanuel coloca aqui nessa missão, ela sem dúvida nenhuma, o bom expositor, o bom médium, o bom presidente, o bom operário, enfim, e tudo isso eles estão, hoje mesmo o Toninho, conversando comigo, falou uma expressão interessante, que ele referiu-se ao operário da luz, né? Então, o operário da luz, todos eles, enfim, se não estiverem ligados a esta expressão de amai-vos uns aos outros, eles estão trabalhando a sua vaidade e o seu egoísmo. É isso aí. Porque ele está querendo fazer por ele. Ele está querendo a sua própria salvação, está querendo resolver os seus próprios problemas espirituais e religiosos, mas não está chegando a canto nenhum. Então, o que salva não é a Bíblia, o que salva não é a igreja, o que salva é o amor, a prática do amor. Isso aí é fundamental. Meus irmãos, estamos nos aproximando do final do nosso programa, lembrando que este é o último programa com essa 1 hora de duração, e a partir da próxima semana já será na terça-feira, com a nossa apresentação vamos manter o mesmo padrão, apenas vai ser um tempo menor. Ficamos muito agradecidos pela atenção de todos, muito felizes pela oportunidade, e o nosso Assabir, por favor, para as suas despedidas. Também esperando que a nova formatação do nosso programa venha ao encontro do desejo e das expectativas dos nossos ouvintes. Como sempre, agradecemos a audiência pelo prestígio de tantos e tantos anos ligados a esse trabalho, e que essa nova fase nos seja propícia e possa também ajudar, orientar e aquecer o coração de todos. Isso tudo em nome de Jesus, em nome do bem. Que assim seja. Então, que Jesus abençoe a todos, saúde e paz, até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita, um programa que vai ao ar às quintas-feiras, às 12 horas, com César Reis, a Saruí Franco de Moraes, a Natasha Mequena e Geraldo Cardoso. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Paz e bem.